E aí, pessoal das militares, olha, meu povo, vamos lá, vamos para a aula de hoje, um assunto importantíssimo que cai nessas provas militares, gente, e mexe com várias estruturas, como, por exemplo, os tempos verbais, né? A gente tem que saber os tempos verbais para nós sabermos sobre as question tags ou tag question, tanto faz, certo? A gente chama de tag question e chama de question tag. Isso tem muito a ver com o inglês britânico ou americano. Os americanos chamam de question tag, os britânicos chamam de tag question. Ok, pessoal? Então, do que se trata isso, pessoal? Tenham muito cuidado porque se trata de uma pergunta, ok, pessoal? Muita gente confunde question tag com short answer, são estruturas completamente diferentes. Short answer é uma resposta curta, certo? Alguém te faz uma pergunta, yes ou no, é uma resposta. Short answer, uma resposta curta. Question tag é uma pergunta, certo, gente? É uma pergunta que você faz aqui, ó, certo? Uma pergunta na ponta. Então, a ideia de uma question tag é exatamente essa, gente. Uma pergunta na ponta. Como assim uma pergunta na ponta? Você diz algo aqui que você não tem certeza, certo? Você diz algo aqui que você não tem certeza se isso é verdade ou não, e você faz a question tag lá no final. A question tag é exatamente essa perguntinha que você faz aqui, que servirá como pedido de confirmação. Ah, prof, pedido de confirmação do quê? Do que você disse aqui para outra pessoa, certo? Essa primeira oração, antes da vírgula, gente, ela não é uma pergunta, certo? Aqui não pode ser uma pergunta, a pergunta é aqui. A pergunta é referente ao que vem depois da vírgula, certo? E aqui, prof, vai ser o quê? Aí vai ser ou afirmativa ou negativa, certo? Ou afirmativa ou negativa, essa primeira oração. Então você afirma algo que você não tem certeza. Aí você faz o pedido de confirmação, certo? Ou você nega algo que você não tem certeza. Aí você faz o pedido de confirmação. Em português é uma estrutura muito simples, né, gente? Nós utilizamos o né. Né? Então, você vê alguém, né, lá encontra uma pessoa em um shopping, uma loja, em uma praia, enfim, você encontra a pessoa e tá essa pessoa que a sua amiga está com outra pessoa muito parecida com ela, né? Aí você encontra no outro dia, aí você diz para essa pessoa, eu vi você em tal lugar, estava com uma pessoa, she is your sister, né? Você vê que é muito parecida. E você teve essa impressão. Olha, aquela fulaninha que estava com você. She's your sister. Ela é sua irmã. Não é? Então você vai fazer o question tag, que é o nosso né na língua portuguesa. Só que em inglês é mais elaborado essa question tag. Como é que você vai fazer a question tag, gente? Você vai pegar esses dois primeiros elementos aqui, ó. Esses dois primeiros elementos. E você vai fazer o que com ele? Você vai transformar esses dois elementos em interrogativa. Só esses dois elementos na interrogativa. Ok? Então, você vai me dizer o quê? Qual é a interrogativa de she is? Prof, isso é moleza. A interrogativa é de she is, é este. Pronto, tá feita a question tag? Não. Falta mais um detalhe, certo, gente? Qual é o detalhe? É que o verbo aqui vem o verbo, né, gente? Que pode ser o verbo auxiliar ou o verbo principal. Ele está na afirmativa. Então, ocorre a inversão dessa forma afirmativa. Como assim? Aqui está na afirmativa, aqui será na negativa. E vice-versa. Se aqui for negativa, isn't, aqui tem que ser afirmativa. She isn't your sister, is she? She is your sister, isn't she? Então, pessoal, quando você usa o afirmativa, she is your sister, isn't she? Do jeito que está aí, é que você tem quase certeza que a pessoa é irmã da outra, da fulaninha, certo? Se você usa a negativa lá na primeira, she isn't your sister, is she?
sempre invertendo, né? Você tem quase certeza que não é. Então, o detalhe está aí. Então, pessoal, vejam que a ideia do question tag é uma ideia muito simples, certo? Utiliza esses dois elementos. O verbo tem que ter cuidado se está na afirmativa que vem na negativa. E se aqui estiver na negativa, lá vai ser afirmativo o verbo, ok? Outro detalhe importante é que, digamos que o sujeito aqui que eu utilizei foi o she, não foi, pessoal? Mas eu, ao invés do she, eu utilizei, por exemplo, the girl, ok? Eu não utilizei o pronome she, eu usei the girl. Vai mudar alguma coisa aqui? Não, não, certo? Por quê? Porque aqui, junto com o verbo, né, eu não posso utilizar nome de pessoa, eu não posso usar substantivo, eu só posso utilizar pronomes pessoais. Então, vocês sabem muito bem que o she é um pronome pessoal, né? Então, aqui, junto com o verbo, eu só posso usar pronome pessoal sujeito, que são um desses aqui, né? Um desses. Aí tudo vai depender do que vem na primeira oração, ok, pessoal? Por exemplo, the girl, você vai ter que imaginar qual é o pronome ali que equivale a the girl, e é she, né? The girls, plural, they. My brother, he. Então você vai ter que ver a equivalência, porque aqui, junto com o verbo, só pode usar isso aqui. Só tem uma exceção, que é o there, ok, pessoal? Que você utiliza também no question tag, é uma exceção, além dos pronomes pessoais, certo? Você também pode usar o there. Mas o uso do there é muito fácil. Por quê? Porque eu utilizo o there lá, certo? There are boys in class. Há garotos na sala. Aí eu vou usar o question tag. Quando é que eu utilizo o there? Quando começar, ok? Tá aqui o sujeito e verbo, né, gente? Afirmativa, negativa. There começou, there termina, certo? Então, é a única exceção. Aqui eu tenho que usar um dos pronomes pessoais, certo, gente? Ou there, quando ele começar a frase da maneira que vocês estão vendo ali. Então, a ideia do question tag é essa, certo, gente? Vocês percebem que é muito simples, ok, gente? Atentos ao verbo auxiliar, né, gente? Por que, prof, atento ao verbo auxiliar? Porque a maioria, pessoal, a grande maioria dos verbos auxiliares já aparecem na afirmativa. A maioria dos auxiliares, eles já aparecem na afirmativa, certo? Só tem 3 auxiliares que não aparecem na afirmativa, que é o do, o does e o did, certo? Eles não aparecem na afirmativa, o do, o does e o did. Mas todos os outros tempos verbais, o verbo já aparece na afirmativa. Então, é só você seguir a linha. Eu tenho, por exemplo, is, né? Eu tenho isn't. Eu tenho are. Eu tenho aren't. Eu tenho o verbo to be no passado, was. E tenho wasn't. Were. Weren't. Olha aí, pessoal, que moleza. Certo? Auxiliares que já aparecem na afirmativa e negativa. Afirmativa e negativa. Afirmativa e negativa. Certo? Have. Haven't. Has. Hasn't. Had. Hadn't. Olha aí, os tempos perfeitos, já aparece o verbo, né, gente? Já aparece o verbo. Então é só inverter do outro lado, ok? Os modais can, could, should, must, would, will.
Então, pessoal, esses aí são auxiliares que aparecem na afirmativa. Então, do outro lado é só inverter, gente, ok? Por exemplo, vamos pegar um desses aqui. Ó, eu digo o verbo to be no passado, esse aqui, pessoal, ó, certo? Eu digo, por exemplo, que my sister wasn't. A minha irmã não estava triste. Vai fazer o question tag. Ó, was she? My sister é she. Se aqui está na negativa, lá vai ser afirmativa. Certo? Vamos pegar outro. Weren't. Ó. Certo? The boys weren't friends. Os garotos não eram amigos. Afirma negativa, afirmativa. Os garotos, eles. Olha aí. Eram? Então vocês percebem que não é fácil, gente. Se for they were, aí você bota na negativa no question tag. Certo? Então, esses auxiliares aqui são molezas, gente. Por quê? Porque eles já aparecem na primeira oração, nessa aqui, ó. Então, você vai só inverter e vai trocar o sujeito, se não for pronome, pelo equivalente. Certo? Aqui, vamos pegar um desses aqui. Vamos pegar o has. She has studied. Ela tem estudado para os exames militares. Hasn't she? Hasn't she? Olha aí que moleza, pessoal. Se fosse hasn't, has she? Ok? Fácil demais, pessoal. Vamos pegar outro aqui, vamos pegar a negativa, hadn't. Eu digo, por exemplo, que the students não tinham, os estudantes não tinham o quê? Não tinham assistido a aula ontem. Moleza, pessoal. Tá negativo, não tá? Então, aqui eu vou botar o quê? Negativo, afirmativo. Estou falando de quem? Dos estudantes, são eles. Ah, prof, e se fosse afirmativa do lado de cá? Do lado de lá, negativa, só inverter sempre, gente. E utilizar o pronome, certo? Have, mesma coisa, gente, tudo, né? Aqui é muito, esses aqui, né, essas três colunas são fáceis porque já aparecem na primeira frase, já aparecem. Então é só você inverter, ó, certo? Então somente inverter, ó, do outro lado. Afirmativa, negativa do outro lado. Negativa do lado de cá, afirmativa do lado de lá, não tem mistério. Ok? Modais, pessoal, modais. Vamos pegar qualquer um desses aqui, ó. O can, o primeiro. Eu digo, por exemplo, que the dog can play. O cachorro pode brincar lá no quintal. Can. Auxiliar modal que aparece na afirmativa. Certo? E na negativa também. Então aqui vai ser o que, gente? Can na negativa. Se estou falando do dog, equivale a it. Can't it. Lá, pessoal, se você fizer a negativa, sempre é abreviado com o not, viu?
Se fosse can't, do lado de cá. Can it. You shouldn't. Vou pegar o should na negativa, ó. Smoke, você não deveria fumar, faz mal. Estou dando um conselho para a pessoa. You shouldn't. Negativa. Ah, prof, moleza. Aqui é afirmativa. Should you? Então, pessoal, né, muito simples, né, pessoal? Então, é só vocês ficarem atentos, né? De um lado negativa, do outro lado a afirmativa. Couldn't, certo, gente? Shouldn't. Mustn't. Wouldn't. E o will, cuidado da abreviação do will com o not, que é desse jeito. Want, W-O-N, apóstrofo I-T. Certo, gente? Essas três colunas, o verbo sempre